Oi, gente! O tour de hoje vai ser um pouco diferente e vocês vão amar o porquê que ele vai ser diferente. Além de mostrar tudo que a gente fez nessa sala, toda a transformação, o antes e o depois, a gente também vai falar de orçamento. Vamos falar quanto custou fazer tudo que a gente fez aqui, qual era o nosso orçamento para criar essa decoração e também ajudar vocês a pensar como alocar bem o valor que você tem disponível para criar uma decoração harmônica, bacana, que não falte nada. Então, vem com a gente que a gente já vai começar. Ah, e antes que eu esqueça, não se esquece de ativar a notificação, de se inscrever no canal, de comentar aqui embaixo desse vídeo se você gostou desse tópico da gente falar de dinheiro, porque aí, quem sabe, a gente fala mais e mais nos próximos projetos que a gente for mostrar, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. É muito importante a gente tocar nesse assunto, a gente falar de orçamento, porque esse é um dos nossos lemas aqui na ArchiExpress. Você diz o quanto você quer gastar e a gente te diz o que dá para fazer. Então, pensando nisso, é totalmente possível, seria totalmente viável a gente criar uma sala como essa, com o mesmo tamanho de mobiliário, com a mesma disposição de móveis no espaço, até 4 vezes mais do que a gente gastou nessa, dependendo das suas escolhas de acabamento, suas escolhas de desenho de marcenaria, de móveis. Então é importante entender quanto que o cliente quer gastar, e é por isso que a gente sempre começa assim. Essa cliente aqui deu um orçamento pra gente de 18 mil para gastar fazendo a sala toda, mas é importante levar em conta que ela já tinha sofá, ela já tinha um tapete, mas que não estava na medida certa. Ela já tinha 2 puffs, que a gente está usando aqui na frente do sofá, daqui a pouco vocês vão ver. E além disso, ela tinha um acervo de quadros, vocês estão vendo alguns aqui, e muitos enfeites e adornos. Coisas que ela foi, ao longo da vida, colecionando. E isso é muito bacana, dá muita personalidade e já corta boa parte do quanto a gente gasta para enfeitar a casa, porque ela já tinha muita coisa, né? Hoje eu cheguei aqui, já faz um tempo que a gente fez esse projeto, já faz uns meses, e já tem um monte de adornos e coisas novas que ela vai trazendo de viagem. Isso é muito legal, isso dá personalidade. Outra coisa que é bacana levar em conta isso aqui é um apartamento alugado, o piso é um piso de granito, natural, verdadeiro, enfim, que a peça não é muito grande, é uma coisa que já não se usa mais tanto nos dias de hoje, mas eu acho importante dizer que a gente sempre mantém quando a gente encontra esse tipo de acabamento, né? É uma pedra natural, uma pedra de qualidade incrível, e às vezes a pessoa olha e fala, mas esse tom meio amarronzado, essas pintinhas pretas não tá mais na moda. Gente, material natural, material bom, é atemporal. Precisa ser mais importante do que a moda esse tipo de acabamento, tá? Outra coisa que eu vou botar as fotos aqui passando do antes, a gente encontrou um apartamento com as paredes todas num creme amareladinho, deixava ele triste e a iluminação bem ruim. A gente não queria mexer no gesso em si, né, porque o apartamento é alugado, a gente não queria gastar com obra dentro do orçamento que ela mandou, mas a gente conseguiu fazer alguns recursos trocando luminária para deixar uma iluminação muito melhor. Então vamos lá, eu vou começar mostrando para vocês aqui direto a cara de cada coisa, e aí a gente vai falando de orçamento conforme a gente vai dando esse giro na sala. Vamos lá, gente, começando aqui da entrada, do início, o piso que eu falei, que é o piso de granito existente. Muita gente ia falar, né, não gosto dessas pintinhas, mas é uma pedra natural, tem que se dar valor para esse tipo de material, e a gente gosta sim de aproveitar. E no final, quando você bota a decoração contemporânea, fica lindo. As paredes, a gente tirou o amarelinho, deixou todas brancas, todas, sem exceção. E a iluminação, a gente aqui tinha uma luminária, um plafond feio que a gente trocou por esse trilho que a gente consegue, como ela tem essa coisa dos quadros, de obras muito bacanas, o trilho é bacana para a gente conseguir iluminar bem as obras, sabe? A gente consegue jogar para o lugar certo. E além disso, a gente também colocou iluminação de piso, né, abajur, e um pendente na mesa de jantar. Esses itens, piso, paredes, iluminação, a gente considera itens de materializar a casa. Então essa materialização é como se fosse a casca da casa. E aqui a gente tem uma parcela de orçamento que a gente gastou justamente para trocar esse trilho, pintar a casa toda
e colocar esse pendente. Vou colocar aqui o valor de cada item direitinho. Depois que a gente faz a parte de materializar, vem a parte do mobiliar, que vai boa parte do orçamento. Para isso, a gente determina layout. Quanto no materializar, como nesse caso aqui, a gente não dependia muito do layout, a gente definiu paredes neutras, piso mantido e uma iluminação que a gente consegue brincar com ela. No mobiliar, era bem importante o layout. A gente optou por essa parede aqui, que é a parede que você vê quando você entra, é a maior parede da casa, em colocar o sofá. O sofá ela já tinha, então isso não agregou no orçamento. E os puffs ela também já tinha, essa mesinha lateral de acrílico também. Mas a parede era bem maior, é grande, então a gente adicionou essa poltrona para criar uma área mais ampla, né? Quando a gente usa o espaço todo, a gente consegue ganhar amplitude. E também o abajur, que a gente mandou revestir essa cúpula, ela já tinha esse abajur, mas para ressignificar, a gente revestiu a cúpula com esse tecido listrado bem lindo, né? Os banquinhos também aqui ela já tinha, gente. E eles são mais livres, então ela pode pegar o banquinho, joga para cá, joga para lá. São peças mais volantes. Então aqui, da parte de mobiliar, a gente trouxe isso, né? Basicamente só a poltrona. Os quadros são do acervo pessoal dela também, tá? Então acho que fica muito mais interessante você entrar no apartamento olhando quadros, peças interessantes, do que uma TV. Então essa foi uma das nossas escolhas. E desse lado aqui entrou a TV. E aí eu vou mostrar essa solução que ficou muito interessante, né? A parede, para a TV ficar centralizada, não ficar muito no canto, ela ficava um pouquinho para fora da parede. O que a gente fez? A gente criou esses brises, que além de darem uma tapada nisso, também faz a divisão com o banco da sala de jantar. Olha como ficou bacana. A gente não fez elas se movendo, sabe? Pivô, porque isso acaba deixando também a peça mais cara, que precisa da ferragem. A gente colocou fixa, né? Aqui e ali, e aí fica mais barato, são simplesmente ripas que a gente consegue fazer essa divisória. Toda essa parte de marcenaria entra também no mobiliar, né? Então acaba que é o item que mais vai o orçamento. A gente desenhou um rack super simples em termos de desenho, mas na medida ideal para ampliar bem a sala. Então, ó, ele não tem portas, ele é simplesmente prateleiras, ele não tem fundo falso para passagem de fiação, nada disso. A tomada tá aqui, a gente deixou uma abertura ali para ela botar algum equipamento, mas nem tá com equipamento hoje, né? Ah, não, tem um aqui embaixo, ó. Tentar mostrar. Tá vendo? Aquela luzinha, tem um equipamento ali, tem um furo ali e ele liga na TV e é isso. Agora, olha só, não tem porta, não tem ripado, não tem firula. Então, a gente consegue desenhar uma peça bonita, elegante e com preço super acessível. Falando ainda em marcenaria e mobiliar, essas prateleiras e esse móvel aqui, esse aparador bar, a gente criou de marcenaria para ela, justamente para que ela pudesse acomodar mais adornos, mais enfeites, memórias que ela tem e que ela queria que tivesse lugar para isso. E aqui desse lado a mesma coisa, a gente deixou alguns espaços abertos, tem sempre umas coisas bonitas para mostrar, mais 2 portas fechadas para poder auxiliar ela e dar um suporte a guardar algumas louças aqui para a mesa de jantar. Além disso, a gente colocou esse bar aqui, né? Então criou essa produção. Olha como ficou legal esse quadro do suede que ela tem, que é super bonito, super especial. Aqui um acrílico, a vela, tudo isso vai dando realmente personalidade, né? Você vê que são coisas que de repente trouxe de viagens e tem memórias. A peça em si, o aparador, é muito simples. Ó, a gente fez em madeira, em MDF mesmo, né? Cinza, tá? E um puxador assim, cava, que tem, ó,
suficiente profundidade para pegar com conforto, tá? Então, por dentro ele é branco, em melamina branca, que fica um pouco mais barato, e com isso a gente tem peças com preço acessível, mas bem práticas também. E aqui, a mesma coisa, prateleiras simples para dar todo esse suporte para os adornos e para a casa ter personalidade como ela queria. Então, depois de determinar essa área da sala de estar e do bar, a gente veio aqui para a sala de jantar, que ficou nesse cantinho menor da casa. Olha só, aqui a gente fez esse banco com a mesa e as cadeiras, o pendente e, de novo, quadrinhos do acervo pessoal dela. Esse tamanho aqui das ripas do Breeze, a gente fez certinho para ficar alinhado com o banco, para ficar um pouquinho maior que o banco e dar esse conforto e essa privacidade para quem está aqui sentado, né? O banco também foi feito sob medida de marcenaria, olha. E a gente sempre faz um desenho aonde você consiga ficar aqui e o pé não fique batendo. Então, tá vendo que ele não vai até embaixo? Ele é só uma frente mesmo, e de lado ele é em L e diagonal. Olha só, vê se dá para ver daqui. Ó. Ele é aqui uma diagonal, dali até aqui, porque aqui a gente tem bastante altura para prender os suportes e aqui ele fica mais fininho. Deixa eu conversar aqui com vocês uma coisa em relação a isso, né, de ter um banco no lugar de cadeiras na mesa de jantar. Sempre quando a gente sugere, quase sempre quando a gente sugere isso, o cliente pergunta: mas será que vai ser confortável? Será que é bom um banco para mesa de jantar? Não é melhor as cadeiras? E eu sempre dou a mesma resposta. Quando você chega num restaurante, você vai correndo pro sofazinho, pro banco, ou você quer ficar na cadeira? Alguns até querem ficar na cadeira, mas é inegável que nos restaurantes a maior parte do banco está preenchida, enquanto menos pessoas querem ficar nas cadeiras. O banco, ele traz esse aconchego, ele quase que te abraça a ficar ali. Mas, claro que tem algumas desvantagens, como, por exemplo, se você tem um banco com mais pessoas, nesse caso não tem saída para os dois lados, você precisa pular pessoas ou todo mundo sair para alguém sair do meio. Por isso, é realmente mais elegante, digamos assim, é mais comum se usar cadeiras na sala de jantar residencial. No entanto, se a gente precisar ganhar circulação, se a gente precisar, por conta de layout, colocar o banco, eu não vejo o menor problema. Pelo contrário, eu acho que fica super confortável e geralmente faz o maior sucesso depois de pronto, tá? Então fica essa dica. É sempre bom tomar cuidado com o desenho desse banco se você for desenhar em marcenaria, porque o pé precisa conseguir não ficar batendo, né? Nessa frente que o banco faz, por exemplo. Bom, continuando aqui nossa parte de mobiliar a casa, temos aqui a sala de jantar. Como a sala de jantar ficou nesse espaço que é menor, a gente precisou de todos esses móveis aqui novos, cadeiras, mesa e o próprio banco, né, que eu já falei. Isso porque o outro apartamento dela era completamente diferente. Então a gente veio com tudo isso aqui novo. A gente colocou essa mesa de jantar, né? Aqui cabem 4 pessoas com bastante conforto. E colocando nessa área menor, a gente liberou a sala de estar para ficar mais ampla. As 4 pessoas, para ela é suficiente. Aqui um pé de madeira para esquentar, né, o granito do piso, que é um piso frio, com o tampo branco para ficar leve, para ficar tudo bem claro como ela queria. E a cadeira, as cadeiras, elas têm esse ar um pouquinho mais feminino, né? Aqui é um apartamento de uma mulher, então ela tem esse ar mais feminino, carioca, bem leve. A gente deixou, né? A gente escolheu a cadeira com encosto de palhinha, que dá esse ar, e o tecido a gente escolheu um estofado nesse tom mais bege, porque o sofá dela é um tom mais bege, né? Ele não é frio, não é cinza, ele é mais pro bege. Então a gente optou por seguir essa linha do mais quente no resto da casa. E aí é a finalização, os últimos itens da parte de mobiliar. Banco, mesa, cadeiras,
sofá existente, poltrona nova, REC, tudo isso aqui na parte do nosso mobiliar. Então, gente, a gente já falou de materializar a casa, né? Então, toda essa parte de piso, paredes, iluminação, a casca da casa, e que em muitos casos é onde a gente economiza mantendo o que existe, né? Em apartamentos alugados, por aí vai. Nesse caso, foi assim. Falamos também de mobiliar, geralmente é aí que mora a maior parte do orçamento que a gente gasta, na parte de mobiliar, que aí inclui móveis como o sofá, inclui REC, marcenaria, tudo tá dentro de mobiliar. Com uma casa materializada e mobiliada, você pode morar. Mas aí vem a parte de vestir a casa. Você pode morar, mas talvez ela não esteja com a sua personalidade, ela não esteja com conforto, ela não esteja te abraçando. É aí que entra o vestir a casa e depois o enfeitar. No vestir, você vai colocar a roupa mesmo na casa, a cortina, o tapete, as almofadas, os quadros. Isso faz toda a diferença. Podem achar que é supérfluo, mas não é. É aí que mora a diferença entre você simplesmente morar num lugar que está ali com os móveis ou um lugar que está te abraçando, um lugar que tem aconchego. Faz muita diferença cortina, tapetes, quadros nesses casos, tá? Então aqui, né, o tapete é um tapete que ela já tinha. Ele era muito maior do que a gente precisava para cá e a gente cortou um lado dele. Muitas vezes é possível você fazer isso, assim como você restofa um puff, você pode cortar um lado de um tapete. Depende do modelo, nesse caso a gente fez isso. Como ele não tá aqui hoje, eu vou deixar uma foto aqui passando do dia que a gente colocou ele no lugar. E cortinas. Cortinas a gente fez para cá específica e cortina faz toda a diferença para deixar a casa realmente gostosa, aconchegante. Eu vou mostrar a cortina que a gente fez aqui. Os quadros, realmente a gente não gastou nada aqui nesse caso, todos elas já tinha no acervo dela, mas sem dúvida esse ponto de vestir a casa precisa sim pensar na hora de saber quanto você vai gastar. Não adianta nada se você tem os 18 mil, que eu falei que ela deu de orçamento pra gente, eu gastar tudo em materializar imóvel e esquecer que a gente precisa vestir a casa, que precisa de quadros, de cortina, de almofadas. Então, nesse caso aqui não tem almofada porque ela não gosta e já tem bastante informação no resto, mas quase todas as casas a gente coloca. Então é muito importante pensar em tudo isso para as nossas escolhas ao longo do projeto mesmo, né? O que a gente quer, o que a gente acaba fazendo, o que a gente prioriza, comprar melhor, economizar em um lado para poder vestir a casa e enfeitar. Então não esqueçam disso. Vou mostrar aqui a cortina para vocês. Olha só, gente, a janela é bem pequena, tá? Pro tamanho da sala, assim, é uma janela que só pega isso aqui. E aqui a gente tem o ar-condicionado. Então a gente colocou essa cortina, que é uma gazezinha. Ela é um linho bem transparente, tá vendo? Dá até para ligar o ar-condicionado e passa um pouco pelo ar-condicionado, mas também dá para ela puxar e deixar o ar aberto quando ela quiser. Dividimos em duas folhas e fizemos um tom mais off-white, né? Não é um branco, aquele branco quase azul, sabe? Aquele branco pasta de dente. Ele é um tom um pouco mais off-white, que a gente gosta bastante. E muda muito a sala, gente. Traz aconchego, sabe? Inclusive porque a vista não é tão bonita, então dá pra ficar fechado e fica aconchegante. Por último, gente, a gente entra em enfeitar a casa. Todos esses adornos que vocês estão vendo, porta-retratos, às vezes um puxador, é o detalhe do detalhe. Vasos, caixinhas, bandeja, tudo isso entra ali no enfeitar. É um item que, às vezes, quando o cliente está vendo, quando vocês estão vendo um projeto, não consegue pensar nesse nível do detalhe, do porta-retrato, da bandeja, mas a gente sabe que vai precisar disso no final. Muitas vezes a gente só traz esses itens no momento final, quando a casa está pronta e você consegue visualizar. Nesse momento, a gente traz e você consegue ver o que você gosta, o que você acha que fica harmônico, ou se você é mais maximalista ou mais minimalista. Ela é mais maximalista, ela gosta de lembranças, ela gosta de história, ela gosta de personalidade, tudo isso tá aqui. Foi mais uma coisa que ela já tinha do acervo dela,
né? Então a gente não contou com isso dentro do orçamento que ela deu pra gente. Mas se você não tem nada, se você vai precisar comprar uma bandeja, minimamente uns porta-retratos, uns vasos, o básico para você ter uma casa com um pouco da sua personalidade, a gente sempre conta com isso no projeto. A gente tem o orçamento do cliente, a gente divide, a gente deixa uma verba para o decor, para a decoração, para o kit decor, né? E a gente sempre faz essa verba ali. Então, gente, vou mostrar aqui para vocês, estou com a planilha no iPad, vou mostrar para vocês a planilha de orçamentos dela, tá? Então, aqui a parte do materializar, né? O valor de mão de obra, ou seja, toda a pintura branca da sala, elétrica que precisou, instalação de luminária, tá aqui dentro desse mão de obra. Depois, aqui, esses outros valores para o trilho e para o pendente do jantar, 750 e 1.400, tá? Depois, a parte do mobiliar, que eu já mostrei ali para vocês, todos os móveis, a marcenaria e o vestir com a cortina, cortar o tapete, futon ficou dentro do vestir. Não temos nada aqui como enfeitar, porque ela já tinha tudo. Então, a divisão de orçamento ficou assim. Geralmente é difícil, né, a pessoa ter todos os enfeites. A gente precisa destinar uma verba para isso. Geralmente aqui dá 5% aqui, mais 5% aqui, e a gente tem uns 10% aí para enfeitar, tá, gente? Às vezes mais, quando o cliente tem muitas estantes, tem sofás muito grandes, precisa de almofadas, enfim. Mas aqui, materializar, geralmente fica entre 15% e 30%, dependendo do quanto você precisa fazer quando é só decoração. Nesse caso aqui, ficou 28%, a gente trocou luminárias e tal. Mobiliar costuma ficar entre 50% e 70%, a não ser caso que os clientes já têm todos os móveis para aproveitar. Então, é uma coisa que você tem que ir pensando. A minha base está toda pronta, eu vou gastar 0 com materializar ou só 5%. Mas eu preciso todos os móveis, então talvez vai ser 70% do mobiliar. E assim vai, aqui foi 60%. No vestir, a gente gastou 12% do orçamento. E o 0% que a gente não precisou comprar nada de enfeitar, porque ela já tinha um grande acervo. Mas isso aqui é importante para vocês entenderem como distribuir o orçamento e não esquecer nada, que não adianta você gastar tudo aqui, depois você não ter verba para isso. Então é muito importante saber dividir bem seu orçamento. Vou mostrar para vocês também outra coisa. Essa planilha aqui tem 2 abas, né? Esse valor aqui, valor estúdio, esse valor aqui, valor ArcExpress. Em vários fornecedores, a gente tem valores especiais. Os nossos clientes têm grandes descontos maiores em alguns fornecedores, menores em outros, e isso está aqui. Então, aqui é quanto o nosso cliente, uma pessoa qualquer, chegar na loja ou no fornecedor para comprar exatamente a mesma coisa que a gente está comprando. E aqui, o valor e os descontos negociados ArcExpress. Então, você está vendo que ela economizou R$3.000. Quase que já paga o projeto de decoração, o projeto sai de graça, porque a gente te economiza aqui com os fornecedores certos. Não são 100% dos fornecedores, mas muitos a gente tem essa parceria. E por conta do tamanho, né, do volume que a ArcExpress leva todos os anos em termos de quantidade de clientes, tá? Então, isso é legal entender também. E vamos lá. Então é isso, estamos finalizando mais um tour por aqui. Esse tour foi um pouco diferente, não quis focar só em todos os detalhes dessa casa, mas sim também mostrar para vocês como fazer casas reais, casas lindas. Eu sei que eu sou suspeita, mas essa sala aqui tá muito linda, não tá? Tem muita personalidade, tem a cara dela, tem um conforto, te abraça e tem muito bom gosto. Sem precisar extrapolar orçamentos, sem precisar pirar loucamente no quanto vai gastar. Facilmente, como eu já falei antes, a gente poderia ter feito essa mesma sala, nesse mesmo layout, gastando 4 vezes mais se o orçamento dessa cliente fosse maior. Você escolhe diferente, você faz um rack fechado, você escolhe uma cadeira assinada e por aí vai. Mas é possível e é preciso pensar em orçamento desde o início do projeto, para você ter escolhas conscientes do que gastar
aonde? Espero que tenha ajudado vocês. Comenta aqui se vocês gostaram desse tópico, se vocês querem que a gente volte com esses tópicos, que a gente pode falar um pouquinho desses custos em cada projeto que a gente faz. Beijo, até a próxima!